Vamos para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos, 6, 7 e 8. Glória a Deus. É aqui que está o tema escolhido, não é? Para este título da nossa campanha. Cura a minha história, Senhor. Segundo Samuel, capítulo 9, 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Palavra de Deus. O Senhor seja conosco, tome assento. E eu clamo ao Espírito Santo que fale conosco, para a glória de Jesus, para a edificação e cura da igreja, para milagres na história de cada vida. Toma-nos, Espírito Santo, e faça a grande obra do mover da palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A passagem, como nós estamos falando algumas vezes, ela é uma passagem que revela muitas coisas, além da maravilhosa graça de Deus aqui através de toda a cena. Mas nós queremos nesta noite nos voltar mais para a inspiração que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria que você limpasse bem seu coração, sua mente, e colocasse dentro de você uma fome de ouvir o que precisa ouvir, para que você faça o que precisa ser feito. Então, um coração puro, desprovido de qualquer reflexão absurda, mas voltado para a palavra e para o que Deus tem para nós, pois esta noite é uma noite de cura da alma. Quando eu olho para Mefibosete e tudo o que ele passou e as palavras que ele usa, quando ele usa a expressão cão morto, ele está jogando ele no mais baixo nível, porque o cão para os judeus é o animal mais impuro, um dos animais mais impuros, junto com o porco, os porcos, porque o cão comia cadáveres. Lembra da Jezabel? Os cães comeram a carne dela, ficando pés, mãos e cabeça. Ou seja, tudo que ela usou para servir os ídolos, nem os cachorros quiseram. Então, os cães comiam coisas jogadas, lixo. Então, o judeu que tocasse num cão já era impuro, porque era um animal desprezível. Agora, um cão imorto, piorou ainda. E essa é a expressão que o nosso Mefibosete usa. Quem é o teu servo para que tu olhes para ele? Eu sou como um cão morto. E é interessante que eu imagino que veio à mente de Davi nessa hora. Porque Davi, em 1 Samuel 24, 14, quando ele teve a oportunidade, no capítulo 24, de matar Saul, ele teve com Saul na frente dele, e teve gente dizendo: o Senhor te deu o teu inimigo nas tuas mãos, mata ele. E ele poupou Saul. E depois eu fui lá em Gedi, nesse lugar, é muito bonito, um lugar de montanha também. E depois ele é visto por Saul, e Saul ouve ele dizer: Saul, meu pai. O cara estava sendo perseguido. E ainda chama ele de pai. Fala: olha, eu tive a oportunidade de tirar a vida do Senhor, mas quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Tocar naquele que Deus ungiu.
Olha aqui a parte do manto seu, da capa sua. Eu cortei, mas eu poupei a vida, porque eu não estou fazendo nada contra. Entenda a minha posição, é isso que ele estava falando, mas agora especificamente no versículo 14. Está escrito assim: após quem saiu o rei de Israel, Davi falando. Após quem saiu o rei de Israel, está perseguindo quem? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Então eu imagino, porque a nossa mente ela associa. Quando ele olha para ajudar Mefibosete, e Mefibosete é quem? É neto daquele rei Saul, filho de Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi. E agora o próprio Mefibosete está dizendo: eu sou um cão morto. Eu imagino que o coração do rei ainda se encheu um pouco mais de compaixão. Porque eu já tive nessa posição, Mefibosete, eu te entendo. A partir de hoje você vai sentar comigo na minha mesa. Ou seja, o que Saul não fez para mim, eu vou fazer para você por amor a Jonatas. Orabashai. E aqui eu encontro a misericórdia de Deus. Nós matamos Jesus, mas Jesus nos salva. Jesus morreu por nós para que nós possamos ter vida. A misericórdia do Senhor é sobre nós. Mas eu quero atentar para este cão morto que Mefibosete diz ser. Quem é Mefibosete? Ele é o neto do rei, então ele tem sangue real na veia. Quem é Mefibosete? É aquele que tinha tudo para ter uma história no palácio, mas ele vai ter a sua história nas montanhas de Lodebar, no sofrimento de Lodebar, na vergonha de Lodebar, apesar de bem cuidado. Ele era alguém que poderia, contextualizando para você entender, estudar nas melhores escolas, ter os melhores manjares, apreciar a vida de um príncipe. Só que ele teve tudo isso tirado dele. Com 5 anos de idade, a sua ama pega ele para livrar ele, porque toda a geração de Saul está sendo morta, e alguns se livram, entre esses poucos, o Mefibosete com 5 anos de idade, mas a ama, com a pressa que ela estava de livrá-lo, deixou cair das mãos, e a criança de 5 anos cai e fica aleijado dos 2 pés. E agora ele tem mais uma coisa para somar na sua alma, no seu interior. Além de ter sido me tirado o direito de príncipe, ainda me tiraram o direito da perfeição. Porque meus pés ficaram coxos. Não tem como fazer trabalhos que os outros fazem. Não tem como trabalhar para pelo menos arrumar uma nova vida. Eu tenho que ser cuidado por alguém. Estas coisas e outras, por certo, traumatizaram Mefibosete. Nossas vidas, irmãos, todos nós temos traumas, dos mais diversos. Traumas que nos tiram a vida, ou traumas que nos prejudicam com a vida, ou traumas que soubemos trabalhar com ele e nos ajudou com a vida. Mas a questão é, todos nós temos traumas. E quando estes traumas são associados na história que estamos vivendo, muitas vezes nos piora. Por exemplo, uma pessoa que sofreu várias perseguições na vida, na escola, no trabalho, foi injuriada, incompreendida, fez coisas certas, mas foi acusada de fazer coisas erradas. No seu casamento, quando o seu marido acusa ela associa a sua história de dor nesta área, e de repente o casamento dela vai se perdendo. Muitas falam e não sabem falar e dá problemas, outras não falam
e guardam gangrenas na alma. Muitos de nós temos traumas conscientes, mas outros inconscientes. O trauma é uma lesão psicológica, uma lesão na mente, nas memórias, um problema que foi enfrentado e não foi totalmente resolvido ou compreendido. Nessa noite, o Senhor quer nos falar sobre o tema: encare seus traumas e cure a sua história. Qual que é o tema, por favor? Individualiza, vamos ver como fica. 1, 2, 3. Eu devo encarar os meus traumas para curar a minha história. 1, 2, 3. Um dos maiores impedimentos para a cura de história, os traumas. É por isso que tem gente que vem para a igreja, tem tudo que os outros têm, as mesmas palavras, o mesmo mover do Espírito Santo, as mesmas instruções agraciadas pelas revelações, e vive o mesmo ambiente com as mesmas propostas, mas não tem resultados. E fica vendo pessoas alcançando resultados. Fica vendo pessoas agora com uma história nova, mudada. Mas a história desta pessoa está parada. Ela às vezes fica refletindo o que é que pode estar sendo, o que está acontecendo, mas ela não consegue chegar numa resposta. Eu quero te dizer que muitas destas coisas é o trauma que se guarda dentro de nós. E isso é sério. Eu não quero aqui fazer não quero discorrer o ponto de vista científico, irmãos. Quero discorrer o que a revelação de Deus está vindo para nós. É teológico aqui, não é científico, ok? Glória a Deus. Quando os anciãos vão a Jefté na montanha do seu isolamento, porque ele é acusado de ser filho da prostituta, seus irmãos não aceitam, e ele sai e se retira para as montanhas. Então ele está no seu lugar de reclusão, ele está no seu ostracismo. E de repente chegam os anciãos dizendo a ele: nós estamos precisando de um líder para Israel. E tu, segundo a nossa reunião, é o capaz, é o escolhido. Ele começa a deixar os traumas dele falar mais alto. Mas eu não sou o filho da prostituta, agora vocês vêm a mim, olha que está precisando de mim. Queridos, tem hora que não é hora de você exaltar os traumas, mas exaltar o Deus que está te dando uma nova oportunidade. Não é hora de desfilar mágoa, não é hora de desfilar fel, é hora de mel, é hora de presença, é hora de oportunidade. Rabashai. Tem gente que o marido chega para ela para pedir perdão, e ela diz: agora você pede com essa cara mais lavada. Todo dia a gente lava a cara, né? Você pede com essa cara mais lavada. Ô criatura, ele está pedindo perdão. Não é hora de destilar fel. É hora de aceitar o pedido de perdão e curar a sua história. Ramachocai. É hora de Jefté receber a palavra, receber a proposta e dizer: foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu vou saber trabalhar direitinho essas coisas. Aleluia! E ele teve que fazer o quê? Encarar os seus traumas, ele teve que aceitar a oportunidade, ele teve que ir para o meio daqueles que ele disse que nunca mais voltaria, mas ali ele se tornou um juiz mais que vencedor e trouxe vitória para Israel. Você pode pegar os seus traumas, jogar na lata do lixo, ou você pode pegar eles e somar como experiência e se levantar para a oportunidade que Deus está te dando nesta
nesta campanha. Nesta campanha, Deus está falando comigo e está falando com você. Eu quero curar a sua história. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua mente. Eu quero mudar a sua alma. Eu quero envolver você para uma nova história. Então é hora de abraçar a oportunidade. Rabaço quebrandai. Orabaço crescerama. Aramaço quebrandai. É necessário, querido, você entender, trazer para dentro de você, trazer para o centro do seu entendimento. Eu vou vencer. Eu não abro mão de vencer. Eu não abro mão de chegar onde Deus marcou para mim. Eu não vou ser covarde. Eu não vou ficar murmurando, reclamando da vida, dizendo que para mim é mais difícil, não. Eu vou ver as oportunidades de Deus diante de mim, e eu vou encarar todas elas. Eu vou vencer o que precisa ser vencido, e me encherei do Espírito do Senhor, e alcançarei o que a boca do meu Deus falou que já tem me dado. É uma decisão. É necessário uma decisão completa, inteira, perfeita para você mesmo. Porque muitas vezes nossas decisões são paliativos que nós criamos para nós mesmos. Não, vai dar certo. Esse vai dar certo, ele não dá não. Vai dar, um dia dá certo. Um dia dá certo? Não, vamos ver o que acontece. Não, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que levantar. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Você tem que mudar. Não, quando eu vejo, eu falei, agora você vai ter que ver. É hora de cura. É hora de cura da alma. É hora de cura das memórias. Tem coisa que você lembra que te leva para o quartinho da angústia. Tem coisa que você se lembra e te leva para o desejo de suicídio. Tem coisa que você se lembra e te leva para o cantinho do desespero, das lágrimas que descem sobre os olhos durante toda a noite, e você levanta no outro dia disfarçando. É necessário acordar com as memórias. Não traga memórias para você, para te levar para a depressão. Corrige estas memórias, corrige estas lembranças. Deus tem um propósito. A palavra de Deus é fiel. Deus é fiel. Quando Ele fez promessa, Ele sabia o que estava falando. Deus não é político para nos enganar e iludir para ser eleito. Não, Ele é o Rei dos Reis. Ele já é Senhor dos Senhores. Ele já é eleito Rei eterno de toda a terra e de toda a existência. Quando Ele abre a boca para falar com você, é aquilo que Ele escolheu fazer. Mas o que é que você tem feito com aquilo que você tem ouvido? Por isso, como vencer é a pergunta. Como vencer? Você quer ser curado? Vou perguntar de novo só para os crentes. Você quer ser curado? Você quer vencer? Isso é uma verdade ou é um paliativo? Só para te iludir. Porque quem quer vencer já pega a espada. O dia que Samar quis vencer, ele não ficou falando, eu quero vencer, não. Ele pegou a espada, foi para o meio do campo de lentilhas, se posicionou e levantou a espada. Se você quer vencer, você se levanta para isso. O dia que o pródigo falou, eu vou voltar para a casa do pai, o texto diz, e levantando-se foi. É o imediatismo da decisão sincera e completa. Diga comigo, toda decisão sincera e completa faz o indivíduo
imediatamente reagir. É assim ou não? Eu quero ter um emprego. Então amanhã cedinho você vai levantar e vai distribuir currículo e vai empunhar de lugar e vai... Se isso você quer de verdade. Tem gente que, eu queria ser médico, então você não quer. Não, eu quero ser médico. O que você está fazendo para isso? Nada, então você não quer. Quando você decidir, você vai reagir. Por isso, a primeira coisa para você vencer, você que quer vencer, quem quer vencer? Você tem que ter reações de enfrentamentos. Não fuja, encare. Tanto para traumas, quanto para oportunidades. Jefté, não fuja, encare, vai lá para o meio. Eu sou um cão morto, rei Davi, mas agora eu sou rei e eu tenho o poder de mudar a sua história. A partir de agora, você não é mais cão morto, porque eu devolvo tudo que é da sua família, agora é seu. E você não vai ter só o seu lugar e os seus bens de volta, você vai comer comigo na mesa do rei. Rabashadaya. Mas eu não posso andar, eu sou aleijado, mas eu sou o rei e quero que você venha para a minha mesa. Mas eu sou o cão morto, mas eu sou rei e quero que você venha como filho, pois eu te recebo nesse palácio como filho. Arabás. É necessário aceitar as propostas, que jeito? Reagindo para elas e não contra elas. Olha o que Jacó faz. 12:4 de Oséias nos ajuda muito. O que acontece em Gênesis 32, porque fala que Jacó, como príncipe, lutou com lágrimas e súplicas com Deus. Ele não lutou contra Deus, ele lutou com, ou seja, a favor de Deus. Só que requerendo para si o que de Deus tinha para ele. Então ele luta no Val de Jaboque. Quem é Jacó? O camarada que poderia ter vários traumas, porque ele era conhecido como suplantador, o enganador. Não tinha sabedoria nele de cristão nem de servo não, viu irmão? Como os prega por aí. Jacó foi sábio, não, ele foi ladrão, ele roubou, ele enganou. Tanto é que ele vai morrer de medo do seu irmão Esaú. Então, só que lá no Val de Jaboque ele enfrenta tudo. Eu quero ser curado. E aí Deus, através do anjo, faz a pergunta para ele: qual que é o seu nome? Jacó, suplantador, enganador. Se você quer reagir para ser curado, assume quem você é e o que você fez. Gostou não? Se você quer reagir para ser curado, assume o que você é e o que você fez, porque Deus pode te transformar em Israel. Mas primeiro Ele quer ouvir o nosso nome. E para o judeu, nome fala muito, porque nome revela pessoas para os judeus. Quando Noemi volta para Betlehem, Belém, uma vez que faltou pão, estava fome em Belém, na casa do pão, ela foi lá para os Moabitas, uma viagem, quem sabe, de uns 70 quilômetros, é perto, e ela agora constrói ali, ou tenta construir uma vida, e sofre perdas terríveis, perde o esposo, passa mais à frente, perde os filhos, fica só com as noras, e a fome ali é terrível. Ela quis escapar, mas enfrentou coisas terríveis, saindo, eu creio que é fora da direção de Deus. Tem gente que defende o contrário. Mas quando ela volta para o meio da sociedade que ela vivia, ela ouve as pessoas dizendo: tu não és Noemi. Noemi significa alegria, festa, animosidade. E aquela mulher, ela disse: eu não sou Noemi, essa Noemi morreu. Eu sou Mara.
Me chamem de Mara, pois eu estou cheio de mágoas. E nos versículos que seguem, ela deixa bem claro com quem ela estava primeiro revoltada: com Deus. Deus pesou sua mão, Deus tirou de mim, Deus amargurou contra mim. Então esse trauma é difícil, porque tem muitos de nós que ao invés de encarar o trauma, nutre o trauma. Deus não me defendeu, e eu estou falando com propriedade, porque quando me mandaram embora de uma igreja, me chamaram numa pamonharia e disse: a partir de hoje o irmão não congrega mais conosco, vai para a sede, em outro ministério. E eu era aquele do trabalho da libertação, com a minha esposa, com a equipe, orando, jejuando todo dia, Deus salvando, curando, fazendo obra, batizando e renovando. E aí eles me chamam e me mandam embora, porque eles estavam crendo que eu queria dividir a igreja. Por isso eu odeio o espírito de rebelião, por experiências que tive antes e com esta. Não, você quer dividir a igreja, você quer pegar dízimo dos outros, e aquilo me atingiu. Porque tudo que eu pregava contra, eles estavam acusando que eu estava fazendo. Então, vem para mim uma situação difícil, porque eu não brigo com Deus, graças a Deus. Eu nunca reclamei de Deus, graças a Deus, creio que não. E aí, nesse momento, veio um vazio e uma angústia na minha alma. Por quê, pastor? Porque eu sabia que Deus sabia que eu era honesto, que eu não tinha pego nada, mas Deus não me defendeu. Então aquilo marcou a minha alma. Por que é que Deus não me defendeu, se Ele sabe que eu não fiz nada disso? E aí entra o processo da cura de Deus. Quando eu estava ministrando uma palavra, numa vigília da Adonep, na chácara do João Gomes, perto da Ambev, à direita ali, a igreja na época foi ali algumas vezes, uma chácara muito gostosa para estar, batismo fizemos ali, e lá tinha as vigílias da Adonep. E naquela vigília Deus me deu uma palavra, nos deu uma palavra, que nós tínhamos que aprender a deixar tudo por Jesus. Marcos 10, 29 e 30, Mateus 19, 29 e 30. E nós que temos deixado tudo. E aí eu fui falando aquilo que Deus me deu. E falei de José. E de repente Deus falou para mim, quando eu fiz o apelo para que as pessoas entregassem tudo nas mãos de Deus. Deus falou para mim: eu quero que você entregue também. Entregar o quê, meu Deus? Eu já dei tudo. Eu vim de Goiatuba, deixando tudo para trás, só para atender a voz do Espírito. E tal. Eu quero o teu ministério. Falou: mas meu ministério é do Senhor. Não, você defende ele demais. O ministério é seu. Se for meu, eu é que vou defender. Se for meu, você se cala e deixa eu agir. Lara subinai. E o Senhor me levou em José, dentro da prisão. Por quê? Por causa da acusação de ter, entre aspas, assediado a esposa de Potifar, o que era uma mentira. E Deus me levou na reflexão que a sociedade do Egito na época ficou entendendo que José era um adúltero, um fornicador, que quis deitar-se com a esposa do seu patrão, aquele que se dizia honesto, aquele que se dizia de Deus e que não pecava. O nome dele foi para os bastidores das conversas, e ele foi preso. E não somente preso, ele ainda foi esquecido 2 anos na prisão. Deus estava buscando de José o ministério dele. E Deus falou para mim: se eu quiser que o seu ministério vá para a boca das pessoas, ele irá.
Mas Deus me fez entender: eu sou o teu Deus e eu te conheço. Escute uma coisa, obreiros de Deus. Todos os obreiros de Deus na Bíblia Sagrada sofreram agravos, perseguições, calúnias, injúrias. E não se esqueçam que o maior deles, Jesus Cristo, também foi caluniado, injuriado. Nunca defenda o seu ministério, defenda a palavra de Deus, defenda a voz do Espírito Santo, o resto é com o Senhor. Então o que aconteceu comigo? Uma cura. Eu não devo revoltar com Deus, entre aspas, não foi uma revolta, mas foi uma, porque é que Ele não fez? Porque é que Ele não me defendeu? E nós, nesta geração, neste século, ocidentais, queremos que Deus nos defenda a qualquer hora e qualquer momento. Queremos que seja agora. Tu sabes que eu sou honesto. Queremos que Deus seja nosso parceiro de vingança. Se Deus for seu parceiro de vingança, Ele vai alimentar os seus traumas. Deus não quer alimentar seus traumas. Deus quer que você aprenda a ter saúde diante das dificuldades que você enfrenta. Ele não quer trazer traumas, Ele quer trazer experiências. Ele quer que você cresça, amadureça para alcançar coisas maiores, mais do que você pensa. Então encare tudo, levante-se para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha reações de enfrentamento, não fuja, não seja covarde, encare a história que Deus está te dando. Para alcançar essa história, nós temos que ir pelo caminho dela. Porque é que Davi foi rei de Israel? Porque ele passou pelo trilho. Ele foi perseguido por Israel. Ele teve que aprender a amar aquele povo mesmo sendo perseguido. Ter compaixão daquele povo mesmo sendo perseguido. E foi humilhado no meio do povo de Israel. O próprio rei tentou cravar a lança nele, falando tantas coisas e inventando outras. Mas ele se tornou o rei de Israel, o melhor rei que Israel já teve do ponto de vista humano. Rabachandaraya. Deus não estava provocando traumas em Davi, Ele estava preparando Davi para ser rei. Gadanda, Samai, Oroshai. Deus não estava colocando traumas em José, Ele estava preparando José para ser governador. Rabachadaya. Deus não estava dando traumas para Paulo, Ele estava preparando Paulo para ser o doutrinador da igreja. Adabrachamdai. Deus não estava marcando e traumatizando Jesus na cruz, Ele estava providenciando a salvação de toda a humanidade. Adabasakaya. Se você quer cura, aprenda a ver da maneira correta. Ramaiorokoma Shandaya. Escute, antes de enfrentar, assuma o seu passado. Quem foi você? Jacó. E agora? Israel. Quando eu assumo o meu passado, o meu presente fica melhor. Quem foi você? Eu fui um drogado, um prostituto. E agora? Servo. Liberto. Transformado. Rabá Shadaya. Quem foi você? Um separado. Mas agora eu tenho uma promessa de um casamento, porque o Senhor agora me deu uma nova história, e eu estou dentro dela biblicamente, honestamente. Rabal Darishamai. É necessário reconhecer o passado, é necessário reconhecer as falhas, é necessário reconhecer os pecados, é necessário reconhecer os caminhos tortuosos e errados que foram tomados, é necessário entrar no passado para de uma vez por todas sair de lá. E após isto, entenda definitivamente, o que passou, passou.
Fale isso. Fala, crente, fala isso mais uma vez, bem forte. Agora fala de novo. Espera aí. Olhando para o passado ruim. Olhando para o que aconteceu de ruim. Diga bem forte. Mais uma vez, levanta as duas mãos e diga. Não dá um alívio, não dá uma vontade de dar glória a Deus? Já passou! A partir daí, centralize-se para o seu futuro. Espera aí, o meu passado está para cá, o meu futuro está para lá. Eu tenho que me virar para qual lugar? Tem gente que nunca tem futuro porque nunca deixa o passado. Está atrelado, acorrentado aos traumas que sofreu, ao lugar onde foi mandado embora da igreja. Não, meu querido, hoje eu beijo o rosto de cada um daqueles. Ter sido mandado embora de uma igreja ajudou eu a crescer no ministério e levou o meu ministério às nações. Por isso eu beijo a face de cada um, o rosto de cada um deles. Falando com toda a sinceridade diante do Espírito Santo, e ele sabe disso. Eu não posso ficar voltado, acorrentado àquilo que me prende e tira de mim a história que eu tenho. Marcha para a direção que Deus está lhe dando. Foi isso que aconteceu com o povo, quando eles saem, o embrião da nação sai e vai para o lado do mar. Chega lá, o mar está fechado, o exército está chegando, desespero. Ai, Deus trouxe a nós aqui porque Ele quer nos matar aqui, não tinha lugar para enterrar lá, aí eles ficaram amarrados na história deles. E agora nós fomos acreditar, Moisés, seu Moisés, por que você fez isso? 2 milhões de pessoas aproximadamente desesperados. Mas tinha um homem, que os olhos dele estavam para o futuro. Vou dizer novamente, tinha um homem, que os olhos dele estavam para o futuro. Se os seus olhos forem para o futuro, tem resposta do céu. Ramanakashai. Ele parou e disse, espera aí, Deus nos chamou, eu tenho certeza, eu vi a sarça ardente, eu ouvi a voz dele, ele me levantou como legislador, juiz e líder deste povo. Deus, o que fazer? Moisés, diga para o povo marchar. Para o Egito, Senhor, não, Moisés, passado não, presente e futuro. Mas para que haja o futuro, tem um mar na frente, Deus. Não tem um mar na frente, tem a minha promessa na frente. Por isso eu vou abrir o mar. Só diga para o povo que marche. Alguém que entende isso tem que glorificar a Deus. Alguém que entende isso tem que se levantar e dizer, eu já tenho a minha história. Sharamakatarashai. Esse povo chega, conhece os habitantes da terra prometida em Cades Barneia com 2 anos, e eles voltam e entram em desespero. Todos lá são gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles. Outra versão, formiguinhas. Ou seja, Deus falou, deu a palavra, abriu o mar, fez rocha, a água sair da rocha, fez maravilha, mas aquele gigante lá é grande demais. Que tolice. Não, a melhor palavra é que burrice.
Escute, olhe para mim, bendito do Senhor e bendita do Senhor. Quem te falou sabe tudo, vê tudo e tem poder para tudo. Ele só precisa que você marche. O que é isso, pastor? Acredite no que ele falou, tenha responsabilidade, seja honesto, tenha uma vida correta com Deus e vá. Tudo vai acontecer. Diga comigo, eu olharei para o meu futuro. Pois o que vem é melhor daquilo que já foi. Eita glória. Arabacaxaramai. Isso tem que te animar. Isso tem que te batizar no Espírito Santo. Isso tem que te avivar, te levantar, te alegrar. Baracassai, o que está por vir é melhor do que aquilo que já foi. Eu tenho alegria pelo que está por vir. Enfrente os traumas, levante. Deus tem uma proposta: curar a sua história. Quem quer vencer ainda? Diga: eu vencerei todos os traumas, todos os bloqueios e barreiras, todos os desafios. Eu vencerei com reações de enfrentamento e vivendo uma vida de constante oração. Quem ora está dizendo: sou dependente de Deus. Quem não ora está dizendo: não preciso de Deus. Moisés, o povo murmurava, Moisés orava. Os murmuradores morreram no deserto por causa das murmurações. Moisés foi o agente de Deus para os maiores milagres, indescritíveis até. Oração traz comunhão. Comunhão traz força do céu. Força do céu confirma fé em Deus. Fé em Deus confirma vitória. É necessário, 1 de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na oração eu lanço sobre ele os meus desafios, as minhas ansiedades, as minhas dificuldades, a minha pequenez, o meu ser quase nada. Olho para ele, derramo o meu coração diante dele, derramo a minha alma diante dele, eu me quebro para ele, porque sei que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Na oração com lágrimas, na oração com jejum, na oração com lembrança de testemunho de que ando com Deus e que você anda com Deus, eu venço todos os traumas. Cada coisa que aconteceu na minha história, quando eu estou na presença de Deus, eu sei que Ele usa para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É na hora da oração que eu sei que se Deus não poupou o seu filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas. É na oração que eu me torno um gigante. A formiguinha se torna um gigante, o gafanhoto se torna um gigante. É na oração que a minha fé dá um salto na presença de Deus. É na oração. Arai, varacha. Por isso Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. É assim que Deus traz resposta.
Deus não traz resposta para quem não busca resposta. É aquele que bate que abrir-se-lhe-á. É o que busca que encontrará. É o que pede que recebe. Aí provar, Sharamai, Aramagassai. Alerta, porque Marcos 11, 24 e 25 diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que receber, e tê-las-ei. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Oração de um coração que perdoa. Querido, a pessoa que mais errou com você, talvez não tenha errado tanto que se você já errou na vida. E se você quer perdão, perdoa. Se você quer compreensão, compreenda. Se você quer vitória, lava o seu coração e arranca as mágoas. Diga: é necessário encarar. É necessário orar. E é necessário fidelidade às mensagens ouvidas. O que me faz acreditar no que Deus tem na minha vida, com a minha vida, através da minha vida, não é a minha capacidade, é o que Ele falou. Irmão, Deus é especialista em escolher quem não vale nada. Mas não deixa desse jeito. Lava, limpa, converte, transforma, muda. E faz um servo. Faz um canal. Faz um instrumento de Deus. Kadalia. Robakadash. Erukemandash. Adai. É necessário entender uma coisa, queridos. O trauma mata. Se você o alimentar com todas as suas mazelas, seus males. Agora o trauma pode ser experiência, se você olhar para os céus, entender o que o céu fala a respeito disso, e tomar para si o que o céu fala, e não o que você pensa. Isso é conversão. Isso é fé verdadeira. É o que Deus pode fazer com tudo que eu passei. Daramacai, Davi passou aquilo tudo e Deus pôde fazer dele um rei. Entende ou não? Gadácia, Adai. E por que eu tenho que ouvir as mensagens? É simples, querido. Isaías 55 diz: ouvi e a vossa alma viverá. É necessário ouvir, aqui ouvir é dar crédito, guardar para si, tomar para si as palavras, pois estas palavras, elas trazem vida para a nossa alma. Orai, ganai, é para o sai, é por isso que Deus quer nós em todos os cultos, ouvindo as palavras reveladas pelos céus. Essa palavra que eu estou pregando é revelada por Deus. Então cada culto que eu venho não falto, a minha alma viverá, a minha alma viverá. Ayato Madashiadai 55:3, a parte A: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. É necessário ouvir a voz profética de Deus. A igreja é a profetisa de Deus nesse tempo. A voz de Deus ecoa na igreja. Esta voz não está sendo ecoada para o seu mal, é para o seu bem, é para a sua cura, é para a sua libertação, é para curar a sua história. Levante a mão e diga: é hoje.
Jeremias 7:23, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Tem que ouvir, tem que dar crédito. Tanakutai. A Bíblia diz que um semeador saiu a semear e jogou uma semente e ela caiu à beira do caminho. Vieram as aves de rapina, tomaram e comeram a semente e acabou. Tem gente que vem para a igreja, mas o coração, escute, está na periferia do culto. A vida não entra no culto. O banheiro fala mais alto. A criança fala mais alto. As coisas que acontecem, o WhatsApp, o que está passando pelas redes sociais fala mais alto. O que o jogo daqui a pouco vai não sei o que, fala mais alto. É necessário entrar no culto. É necessário estacionar dentro do culto. É necessário abrir o semblante quando ouve uma palavra. Arabacai. Por quê, pastor? Porque a sua alma, quando ela recebe a palavra, o seu rosto tem uma reação, o seu corpo tem uma reação. Quando a palavra entra, alguma coisa acontece. É necessário lembrar das palavras, é necessário guardar as mensagens. Ouvi, a vossa alma viverá. Josué medita no livro dessa lei de dia e de noite, cuidando de fazer tudo quanto nele está escrito. Assim te conduzirás bem e farás prosperar o teu caminho. É necessário praticar a palavra. Os traumas têm desestabilizado muitas pessoas. As separações têm acontecido mais vezes, cada vez que o tempo passa. Pessoa, ela troca de emprego e troca de casamento. Para ela é a mesma coisa, porque é uma geração covarde, que não cura. Ela deixa para trás o que precisava ser tratado. E este é o mal da maioria de nós. Ao invés de tratarmos, mudamos de ambiente. Melhor outra esposa. É melhor outra esposa. Nós já não damos mais certo. Não. É necessário curar. É necessário tratar. É necessário aceitar o trilho que Deus colocou para você. Batashamai. Escute bem, preste atenção, guarda na memória. Se Deus tem para você esse lugar aqui, e aqui é o apogeu de tudo na sua história, Adakamai, Ele coloca você aqui e começa a te trabalhar no trajeto, para que você chegue lá e a bênção não seja maldição, e aquilo que é bom não seja mal para a sua família. Então Ele trabalha com você, Ele trabalha com seus filhos, Ele tem um caminho, um trajeto para você passar. Ele faz você dar voltas no meio do deserto, Ele faz o que Ele quer, porque Ele quer que você chegue aqui pronto, Ele quer que você chegue aqui filho de Deus, aprovado por Deus, aprovado pelo céu. Se você rejeita a história, quando chegar aqui você já deixou Deus muito tempo. Mas se você aceita o trajeto, o caminho de Deus, quando você chegar aqui você vai estar muito mais cheio de Deus que em qualquer outro tempo. Aplauda o Senhor e diga: eu quero assim. Nós temos que ser inabaláveis. E quando é que eu me torno sem estrutura ou desestruturado? Quando você não guarda a palavra. Rios, ventos, tempestade, combate, derruba a casa. Eu queria tanto que você entendesse isso de maneira mais profunda ainda. Se você ouve a palavra e pratica a palavra, vem rios, ventos, tempestades, combate contra a casa, mas não derruba. Ramanakashandai.
Adushai, um homem decidido, uma mulher decidida, um jovem decidido, um adolescente decidido, uma criança decidida. Ninguém abala, ninguém mexe, ninguém vence, porque já sabe em quem tem crido. Esse é o que ouve e pratica a minha palavra, disse o Senhor. É necessário ouvir e guardar a palavra. Quem já está sendo curado? Trauma não derruba nenhum crente. Trauma não faz mal para a história de nenhum crente. Escuta isso. Trauma não atrapalha nenhum crente, se ele for crente. Você entendeu essa parte? Se ele for crente. Porque ele sabe que tudo realmente vem de Deus e Deus coopera. Diga, é necessário renovar então essa cabeça, a minha mente. É aí que você decide. E quando eu digo você decide, eu não estou falando da resposta. Estou falando dos planejamentos, dos parâmetros que você traz para a sua mente para julgar as coisas, para chegar à decisão. Pastor, eu decidi que eu não vou casar nunca, pois eu já vi tantas coisas acontecendo em casamento. Pois é, você decidiu diminuir Deus, porque Deus dá casamento que funciona. Tem problema, mas não revela orgulhosos. Revela pessoas que querem tratar, curar e continuar abençoado por Deus. Rabá, Xandai, Urama, renova a mente. Renova a mente. O pastor, Deus nunca vai mudar o meu marido, porque o seu Deus é fraco. O meu muda. O meu muda. Não diminua o Deus da Bíblia. Talvez falte você clamar mais, orar mais, buscar mais e prestar bastante atenção se Deus na verdade não quer mudar você primeiro. Dê glória. Então você tem que mudar aqui, porque é isso aqui que me leva para as reações de enfrentamento, não me deixa fugir, que me leva para a oração, que me leva para ser fiel às mensagens ouvidas, que me leva para mais perto de Deus. São as decisões aqui. Você toma uma decisão nesta noite? Olha o que diz Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me dá esperança. O problema dos traumas é que a gente traz à memória o que nos dá desesperança. A gente traz para a memória, preste atenção em nome de Jesus, eu não valho nada, eu não presto para nada, a minha vida foi só um azar, eu não sei por que eu existo, não sei por que minha mãe não me abortou, não sei por que fala besteira, besteira, besteira e besteira, e traz para a memória o que te põe no buraco. Você tem que aprender a dominar a sua mente na palavra, na verdadeira vida que se deve viver. A vida nunca foi e nunca será um playground, um lugar como um parque que você brinca com ela. Vida é coisa séria, vida tem que ter garra, tem que ter enfrentamento, tem que levantar, tem que reagir, tem que ir, tem que fazer. Esta noite Deus pode mudar a sua história. Esta noite Deus quer mudar a sua história. Se deixe convencer de que para a sua vida tem coisa boa chegando.
Não se convença que tem coisa ruim vindo, porque a fé é a certeza do que se espera. Se esperar o ruim, virá o ruim. Se esperar o que não presta, virá o que não presta. A fé é a certeza. Coloque esperança no seu coração. Coloque confiança no seu coração. Tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa chegando. Filipenses 1:20, Paulo fala da expectativa de vitória. Ele se enchia de expectação. Nós temos que ter uma expectativa de coisas boas. Sim, eu vou crescer. Sim, Deus vai abençoar. Sim, eu vou chegar lá. Sim, tem coisa boa chegando. Fique sobre os pés. É necessário renovar a sua mente. Escute aqui e olhe para cá, por favor. Primeiro a maconha, porque você se convenceu que deveria. E não dê desculpas, não. Você pegou, você trouxe para a boca, você aceitou. E aceitou com medo, sabendo que aquilo era coisa ruim. Porque todo mundo tem essa noção. Uma carreira de cocaína, mesma coisa. Uma dose de cachaça. A primeira dose de cachaça que eu bebi na minha vida, misericórdia, fogo, tudo que não presta. Mas depois ficou doce, porque é vício. Você decidiu fazer isso. E muitos de nós nos tornamos os piores cachaceiros das nossas épocas. Os piores drogados, os piores prostitutos, porque nós decidimos assim. Agora eu tenho uma proposta para nós. Decida agora diferente. Tome uma decisão de se embriagar no Espírito Santo. Tome a decisão de ter uma aliança com Deus verdadeiramente. Tome uma decisão de ser de Jesus aqui, ser de Jesus na escola, ser de Jesus na faculdade, ser de Jesus no trabalho, ser de Jesus nas ruas. É decisão. Muitos no meio de nós tomaram decisões de casar com pessoas, mesmo os pais não abençoando e casaram, e agora quer separar. Você não foi macho para casar, agora seja macho para não separar. Porque decidiu. Porque decidiu. Tudo que você decide, você vai querer concluir, fazer. Então tome a decisão. Não tem trauma que me impede de chegar mais à frente com a bênção do meu Deus. Danakurapatai, chama. Não, eu tenho um irmão que ele foi andarilho e morreu como andarilho, porque a nossa vida foi muito sofrida, porque ele decidiu ser. Se você decidir trabalhar, levantar e ser honesto, mesmo que não tenha Deus, Deus já vai te abençoar. Só não vai ser salvo, porque para ser salvo tem que ter Deus. Tem que olhar. Escute, trazer à memória o que dá esperança é olhar para onde tem esperança. Então olha para testemunhos de vencedores. Pare de olhar para testemunhos de perdedores. Pare de andar com perdedores do ponto de vista de querer vencer. Você tem que amar a todos, mas andar com pessoas que te melhoram. Desse ponto de vista, isso aí é complicado tratar. Sobre com quem andar. Mas escute, traga à memória a nuvem de testemunha que nós temos diante de nós. Traga à memória os mais que vencedores da Bíblia Sagrada. Traga à memória os pais da igreja. Traga à memória os heróis da fé deste século. Traga à memória pessoas que se deixaram encher. Deus encheu, Deus levantou, Deus fez obra tremenda.
Adamassa, Daia, traga à memória o que Deus fez na vida do pastor Jean. Passou pelo tudo que passou, na pastora Franciele, passou pelo que tudo que passou, mas permaneceram fiéis. Deus levantou, Deus mudou a história, levou para aquela nação confiando uma obra maravilhosa. Traga à memória o que te levanta, traga à memória o que te dá esperança, traga à memória aquilo que melhora a confiança. Ei, acorda! Ramandarasihanai. E agora, definitivamente, vire a página. Vire a página. Você fugiu dos seus desafios, fez corpo mole para os seus desafios. Deus está querendo te tirar da direção, para você aprender que vida é na direção. Deus deixou o pródigo ir para onde ele pensou que deveria ir. Só que quando ele voltou, teve que estar debaixo das regras da casa. Quem tem ouvidos, ouça. Vire a página. E eu não vou dizer para nós orarmos aqui, para que Deus ressuscite os seus sonhos. Não, eu quero que Ele mate os seus sonhos. Eu quero que Ele arranque os seus sonhos. Eu quero que Ele lance cada sonho seu à falência. Pois foram eles que te trouxeram até aqui com tantas decepções. Eu quero que você receba sonhos de Deus nesta noite. Eu quero que você receba planos de Deus nesta noite. Projetos do céu para a sua vida, para a sua família. Epanácia, mãe, Urabacai, é necessário virar a página. O plano de Deus não frustra, o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus nos melhora, o plano de Deus tem céu. Sorana Hatamai, Urakata Shakataramai. Mefibosete estava destruído na sua história, aleijado na sua vida, amargurado no seu interior, decepcionado com os seus dias. Tudo mudou. E deixa eu te falar, a Bíblia não foi escrita para aquelas pessoas. Ela foi escrita para mim e para você. Tudo que ela diz é o que Deus quer fazer conosco. É o que Deus quer fazer em nós. Mefibosete, o destruído, agora é filho adotado pelo rei. É hora de levantar, abrir o semblante, comemorar, olhar para o céu, deixar a covardia, deixar o lixo na lata do lixo, o passado no passado, as decepções lá no abismo. É hora de assumir uma nova postura, é hora de levantar, Adabacai. Mas não se esqueça, os desafios virão, mas dessa vez encare os desafios, não fuja deles, encare, cresça neles. Sim, as dificuldades virão, mas dessa vez você vai olhar para ela como aliada, para que você chegue em um lugar mais longe, mais alto, Arabacai, porque ela te trabalha, ela te forma, ela te reforma, ela te transforma, ela muda. As dificuldades trabalham-nos para experienciarmos a glória de Deus.
Tem uma mulher pela internet que as suas lágrimas estão caindo dos seus olhos, os seus cabelos são compridos e pretos, e você chora, e você diz: será que Deus tem para mim uma resposta, uma nova história? E o Senhor toma esse panico de barro e diz: sim, minha serva, eu te escolhi, mas é necessário esquecer o teu passado, levantar-te para aquilo que eu tenho falado contigo por tantos anos, pois eu sou o Deus para mudar a sua história e para te dar uma verdadeira vida interior. Eu sou o teu Deus que falo contigo. Rabashamaya, Urabasharakabrashandaya. Deus está falando com um par de gentes aqui, dizendo: eu não quero murmuração, eu não quero reclamação, eu quero levantar da fé, o crer no Deus Todo-Poderoso. O Senhor está dizendo: basta, é hora de palavras de fé, é hora de vida de fé, é hora de crer na nova história. Podemos orar. Se eu orar, o céu vai. Se eu Uracaná chamai. Mas é necessário orar. É necessário verdade nessa oração. É necessário alma nessa oração. É necessário. O Senhor não ouve os seus lábios, Ele ouve a alma. Orabandai chamai. Ele ouve a pessoa decidida. Então curva a sua cabeça. Aramandai shanai. É hora de virar a página, de receber a palavra. É hora de confessar: não tenho traumas, eu tenho experiências. Não tenho trauma com urso, não tenho trauma com leão. Eu tenho experiência para matar gigante. Urai cantasse a mãe. Não tenho trauma com gigante. Eu tenho experiência para matar 10 milhares de inimigos. Cadasse a mãe. Não tenho trauma com o povo. Eu tenho experiência para ser rei do povo. Rabai, Urabacassai. Não tenho trauma com as prisões. Não tenho trauma com os meus irmãos. Eu tenho experiência para governar uma nação. Jarácia, Orabá. Deus está levantando gente aqui. Deus está levantando ministério aqui. Deus está curando famílias aqui. O que nós temos são experiências de vitória. Ministrei a palavra, Senhor, revelada pelos céus, dada pelo teu Espírito, lá chamai, e a tua palavra escrita diz em Isaías 55:3, a parte A: ouvi, a vossa alma viverá. Quem der crédito à pregação, Senhor, cura a alma, cura, Senhor. Cura a alma, tira os traumas, tira os complexos, tira as barreiras interiores, promove a cura da alma. Quem está dizendo ao Senhor com um coração sincero e honesto: eu recebo a palavra, eu vou fazer desta forma. Receba a cura da alma, receba a vida na alma, receba em nome do Senhor. Coisas boas estão vindo aí, traga memória. Coisas boas estão vindas aí. Badácia, Uramandaracachai. Começa a levantar essa irmã, começa a levantar este irmão, começa a levantar este jovem, esta jovem. Começa a levantar este adolescente, esta criança. Batiza no Espírito Santo. Se apodera da igreja, se apodera do altar, se apodera dos nossos ministérios, se apodera das nossas famílias. Nós queremos a nova história. Cura a história, muda a história.
dá-nos nova história. Abençoa agora, receba de Deus, receba de Deus, receba. Tem uma reação de um crente que crê aí. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Ele tem perdão, ele tem mudança, ele tem história, ele tem uma nova caminhada de fé e vitória para você. Uxa nagarabai kodelabahashai irabakandarabakandrai suramataquimba dava serratama uramatakandarai. Deus quer batizar uma adolescente aqui, hein? Uramasekabadaraga xandaraia urabaia sebianai. Ei, homem, se tu abrir o coração, Deus tem tanta coisa. Tua vida está parada, paralisada, você está sem história. E Deus está dizendo, se tu abrisse o coração, gadabraçai. O salmo lido nesta noite foi para você abrir o coração, aceitar a palavra, pois o Senhor quer mudar a sua história, homem. É hora de tirar a dureza do coração, é hora de se quebrar diante do Eterno. Ele tem para você nesta noite um mover. Savará, Shibará, Shivaranda, Gandara, Súria. Confirma e sela, Senhor. Almas curadas, traumas transformados em experiências, decisões novas no centro da tua vontade, conforme a palavra. Sem os sonhos antigos, mas agora com os sonhos do Senhor. Sela, sela para aquele que vai aplaudir o Senhor agora. Sela para aquele que aplaudindo vai dar glória ao nome do Senhor. Sela para aquele que vai dizer, eu quero e tenho a nova história. Mais uma vez, 1, 2, 3. Maiú Shahamá. Aleluia. Agora escutem bem, estamos encerrando. Vai ter pessoas que vão sair daqui desta noite do mesmo jeitinho que entraram. Do mesmo jeitinho, estou falando pelo Espírito. Mas todos que receberam a palavra, que vão fazer questão de guardar a palavra, que vão até procurar no YouTube a palavra separada para ouvir de novo. Essas pessoas, começou a grande mudança hoje. Não começou lá na primeira unção. Começou a grande mudança hoje. E quando você vier para ser ungido, você vem com essa nova mudança. Senhor, essa unção, além de despedaçar o jugo, vai selar o que o Senhor me deu nessa noite. Adácia. É a terceira campanha e Deus tem mais para falar conosco. Deus tem mais para mover no nosso meio. Adabraçadai, Arubanai. Amém. Só uma pergunta, tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus nesta noite? Se tem, levanta a sua mão onde você estiver. Você que quer voltar para Jesus. Você que nunca confessou Jesus, quer entregar a vida para Jesus, quer se tornar um servo de Deus, receber a graça da salvação. Tem alguém? Se tem, levanta a sua mão no lugar onde você estiver. Tem alguém? A decisão é sua. Aleluia. Tem alguém? Todos são crentes, cristãos, tem o nome escrito no livro da vida, porque é isso que nos garante na eternidade. Não se esqueçam, religião não salva, o Salvador é Jesus e é necessário um encontro com Ele.